Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, que bom que você está aí, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos ama, deseja se manifestar a cada um de nós, amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite que fala a respeito de sonhos, da ressurreição dos sonhos. Precisamos ressuscitar aqueles sonhos que de alguma maneira, com o decorrer dos anos, foram se apagando. Se é sonho de Deus, se é vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos fazer com que eles ressuscitem. E Deus, Ele é o maior interessado nisso. E Ele vai nos ajudar a ressuscitar esses sonhos. Então eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, nós sairemos daqui com os nossos sonhos ressuscitados para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Você também pode abrir Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35 e diante. Uma passagem muito conhecida, fala a respeito de Lázaro. E só para nível de curiosidade, aqui o versículo 35 é o menor versículo da Bíblia. E fala que Jesus chorou. Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos de cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Ora, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e com o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas dele, deixe-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar para os fariseus o que Jesus tinha feito. Sempre tem um fofoqueiro para querer estragar tudo aquilo que de bom, né? Então alguns ficaram felizes e creram em Jesus e se entregaram a Jesus, e outros foram contar para os fariseus aquilo que acabavam de ver. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, engrandecemos o teu santo nome. Muito obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Graça que nós não merecemos, mas obtemos do Senhor. Louvamos ao Senhor pela tua palavra, que o Senhor venha trazer revelação da tua palavra nesse momento. Teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus traga revelação aos nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados, com os nossos sonhos revitalizados, ressuscitados, ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor, que possamos sair daqui para vencer, ó Deus, porque o Senhor é mais do que vencedor e nos faz vencedor, ó Pai, que tudo aquilo que vem atrapalhar o entendimento da tua palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus e levamos cativos os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, o tema de hoje
ressuscitando sonhos. Sabe, existe uma característica muito importante para aqueles que estão vivos, que é justamente esse privilégio de poder sonhar. Infelizmente, algumas pessoas estão vivas, entre aspas, mas perderam essa capacidade. Já não olham mais para as coisas com esse olhar de que Deus pode fazer algo novo e que Deus pode trazer os sonhos à realidade, assim como Ele fez no passado, assim como Ele tem feito hoje. Ele pode fazer muito mais, Ele pode ir além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, possamos desejar. Esse é o nosso Deus. Mas muitas pessoas, elas perdem a expectativa da vida, já não tem mais os sonhos. E muitas vezes elas ficam como aquele grande filósofo contemporâneo, chamado Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar. E as pessoas, elas já não permitem mais, já não se importam mais com as situações, já não se importam mais com os sonhos, mas ela fala: aonde eu chegar, ali é o meu lugar. Sabe como disse alguma vez uma presidenta, disse: a gente não tem meta, mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra. Quer dizer, muitas pessoas, elas são assim, elas não têm objetivo, e aonde chegar vai estar bom. E aí depois ela pensa o que fazer, depois de que ela chegar naquele lugar, ela pensa que ela pode então melhorar e sonhar e crer e pensar diferente. Mas Deus, Ele nos chama a termos sonhos. A própria palavra de Deus lá em Joel diz que até os velhos sonhariam quando o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. Sabe por que Ele diz que os velhos sonharão? Porque muitas vezes a pessoa já pensa: eu terminei a minha carreira. Mas o que Deus está falando, que quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós somos transbordados do Espírito Santo de Deus, o que acontece justamente é que nós podemos olhar sempre além e termos sonhos, mesmo quando estamos com idade avançada. Podemos olhar e falar: Deus, em Ti eu posso viver algo maior e melhor. Jesus, Ele veio para nos dar essa vida plena. Lembra da palavra de Deus no mesmo Evangelho de João, versículo 10:10? Muitas pessoas se focam apenas na obra do inimigo, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Amém, a gente sabe disso, e o que importa. Mas a grande questão é que Jesus, Ele veio para nos dar vida, vida plena, vida abundante, vida que realmente vai trazer novas, restaurar os nossos sonhos, mudar a nossa vida, os planos, nos dar um futuro. É isso que Deus deseja para cada um de nós. E um dos lugares mais tristes é o cemitério. Não é porque apenas as pessoas, o cemitério é triste porque alguém perdeu a vida e foi enterrado ali. Quando nós entendemos que viver é Cristo, nós sabemos, e estamos em Cristo, sabemos que aqueles que morrem o corpo aqui, que perdem, entre aspas, a sua vida aqui, elas foram simplesmente promovidas para um lugar melhor. Então, não deveria ser um lugar de tristeza por isso, mas é um lugar de tristeza porque ali estão enterrados, junto com muitas pessoas, muitos sonhos. E não sonhos delas, mas sonhos de Deus para elas. E ali estão enterrados grandes planos. Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. Porque ali estão enterrados todos os sonhos que não se concretizaram, todas as intenções, todos os bons planos, todas as boas atitudes de pessoas que eram extremamente capazes de realizar aquilo, mas que infelizmente não tomaram a atitude correta, não esperaram em Deus e vieram a morrer, e ali com elas foram enterrados os planos de Deus. Por isso o cemitério, ele é o lugar mais rico.
E que nós, como servos de Deus, possamos deixar o inferno, o cemitério pobre. Por quê? Porque nós realizamos todos os sonhos. Quando nós formos enterrados ali, se Jesus não voltar antes, que possa ser apenas depositado o nosso corpo, mas que nós logicamente vamos estar com o Senhor, mas que com Ele estaremos ali louvando e adorando ao Senhor por todos os sonhos que nós realizamos na vida. Aqui nós estamos falando de Lázaro. Nós acabamos de ler e ver a respeito da vida de Lázaro. E Lázaro havia morrido. Ele ficou doente, se adoeceu de Jesus. Por que alguns judeus eles estavam falando? Se ele amasse tanto, ele está chorando agora, mas se ele amasse tanto, ele poderia ter vindo antes. Faz 4 dias que enviaram pessoas até Jesus e pediram para que ele viesse. E quando você vê o mapa da distância da onde estava Jesus para Betânia, era algo extremamente próximo. Ele faria isso em poucas horas. Por isso que alguns judeus estavam falando, isso aí é lágrima de crocodilo, porque se ele amasse, ele tinha vindo e salvado Lázaro. Ele poderia ter orado por Lázaro, e agora Lázaro, e sarado Lázaro, e Lázaro veio a morrer. Se ele curou cego, ele não poderia ter ajudado Lázaro. E com Lázaro ali, os sonhos haviam morrido, os sonhos de Lázaro. Uma das coisas interessantes, por exemplo, você vê falando a respeito de Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Vocês veem em algum momento falando a respeito da esposa de Lázaro? Não, ou seja, ele ainda não havia se casado. O sonho do casamento ainda não havia se concretizado. Ele ainda não havia tido filhos. Ele ainda não tinha realizado tantas coisas. E inclusive não fala a respeito dos pais de Lázaro, nem da mãe de Lázaro. Provavelmente os 3 já eram órfãos. E nós sabemos que naquela cultura eram os homens que cuidavam das mulheres. E agora Marta e Maria também tinham os sonhos tinham morrido juntamente com Lázaro. Elas também desejavam se casar, também desejavam ter filhos, como todo ser humano. Mas os sonhos de Lázaro haviam sido enterrados juntamente com ele. A Bíblia fala a respeito de 3 ressurreições, de Jesus orando por 3 pessoas. E é interessante que cada uma está num estágio. Quando Jesus, ele ora pela menina e a filha de Jairo, que ele não é mencionado o nome dela, diz que ele orou, ela tinha acabado de morrer. Porque quando Jairo tinha saído, ela estava viva. Quando Jairo está voltando, já falam, olha, não adianta, não incomoda mais o mestre, ela já morreu. Então Jesus ali, já no começo, acabou de falecer, Jesus mostrou que ele tinha poder para ressuscitar os mortos. Nós vemos também uma mãe que vai enterrar o filho, ou seja, já havia passado um período, já haviam embalsamado, já havia morrido, já haviam feito velório, e agora estavam indo enterrar. Jesus chega e ressuscita aquele jovem e devolve ele à mãe, e agora ele está num outro estágio, de Lázaro, que era o pior, porque Lázaro já havia morrido fazia 4 dias, ele já estava enterrado, já havia sido embalsamado, já tinham feito todos os procedimentos, já tinham feito ali o velório, e agora ele estava enterrado, e Jesus chega ali e diz, isso está acontecendo para que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar, e para que muitos creiam que eu sou Deus. Mas sabe, fazendo aí um paralelo, há momentos que nós estamos com os nossos sonhos como Lázaro, já está morto, já está enterrado, já está cheirando mal, já não existem expectativas para que aquele sonho ele venha a se tornar real. Já não existem expectativas para que aquele sonho seja verdade para nós.
E Jesus, ele chega nesse momento e diz: olha, eu quero ressuscitar os seus sonhos. Há momentos que nós pensamos que os nossos sonhos estão sepultados, mas se os seus sonhos morreram, saibam que Deus tem poder de ressuscitar cada um deles. E aí eu quero que você pense, se você tem algum sonho aí que está sepultado, que já cheira mal, que já fazem dias, meses, anos, mas Deus está dizendo que você pode sonhar, porque Ele é o Deus que realiza sonhos. Vamos ver algumas das atitudes que nós lemos no versículos agora, para comparar de maneira devocional, ou seja, trazer para a nossa vida essa passagem e aprender algumas coisas com ela. A primeira coisa que eu quero enumerar com vocês é que no versículo 39, Jesus dá uma ordem para as pessoas que estavam ali acompanhando Marta e Maria no enterro, ali um momento de luto, pessoas que tinham viajado de outros lugares e estavam acompanhando elas, e Jesus diz: tira a pedra. O que nós podemos entender e trazer para a nossa realidade? Como ressuscitar os nossos sonhos? A pedra muitas vezes representa obstáculos que nós colocamos diante dos nossos sonhos. Muitas vezes são pessoas que tentam colocar obstáculos, mas sabe o que acontece? Esses obstáculos só são colocados quando nós permitimos que seja colocado. Às vezes a gente fala: eu não vivo aquele sonho porque tal pessoa me impediu, porque tal situação me atrapalhou, aquele obstáculo, aquele problema, aquela dificuldade apareceu de repente e por isso hoje eu não posso viver aquele sonho. O que nós devemos entender que para vivermos os nossos sonhos, nós não dependemos das outras pessoas. Nós dependemos de nós mesmos e da nossa fé plena, a nossa confiança total em Deus. Quando você observa pessoas que tinham sonhos e que toda a realidade dizia contra aqueles sonhos, falava contra aqueles sonhos, mas sabe o que acontece? Elas venceram porque elas seguiram crendo em Deus. E nós podemos ver isso tanto na Bíblia como na história da humanidade. Podemos ver isso tanto na história do cristianismo, dentro da igreja, pessoas sonhando com mudança, com transformação, com coisas acontecendo, e nós podemos ver que elas vivem esse sonho porque elas não permitem que esses obstáculos, que essas pedras sejam colocadas em cima do sonho dela. Aqui na América Central, eu não vou lembrar agora, mas depois eu vou postar lá no Instagram da igreja o nome do filme. Assistam esse filme, que é um filme muito bom. Fala a respeito de uns missionários americanos que eles tinham um sonho de evangelizar tribos na América Central. E eram tribos extremamente violentas que nunca tiveram contato com o homem branco, por assim dizer. E eles ficavam mapeando com o avião, voando, procurando aonde tinha essas tribos, e com muito estudo, muita oração, muito jejum, porque eles queriam se aproximar. Algumas vezes que o avião se aproximava, levava flechada, porque você também imagina um índio que nunca viu nada de tecnologia, de repente vendo um avião, pensando: um pássaro gigante chegando aqui vai nos devorar, e eles lançavam flecha. Mas aqueles homens, eles programam o dia e eles conseguem descer, e eles têm contatos com essa tribo indígena. E nesses primeiros contatos eles deixam os filhos, e eles tinham o sonho de ganhar aqueles homens e aquelas mulheres, aquela tribo, aquele povo para Jesus. E no primeiro contato, no primeiro dia que eles estavam ali, eles tentam se aproximar e conversar com eles. E interessante que eles estão filmando, tem cenas reais. Depois no pós-crédito você pode assistir. E eles estão ali filmando, e de repente os índios não entendem o que eles estão falando e começam a dar flechada nos missionários, e todos eles são assassinados. E todos eles morrem. E junto com eles, o sonho deles morreu. Amém? Amém não, misericórdia. Não morreu. Sabe por quê? Eles tinham esse sonho,
E eles estavam dispostos a entregar a vida deles por esse sonho. E aí sabe o que acontece? As esposas também tinham o mesmo sonho. E sabe, as esposas continuaram orando e elas falaram o seguinte: mataram os nossos maridos e agora nós vamos lá evangelizar essa tribo juntamente com os nossos filhos. Porque um sonho, quando ele é depositado aos pés de Deus, ele não morre. As situações podem fazer com que pareçam que são pedras. Muitas pessoas poderiam dizer: eu tinha sonho de evangelizar, mas de repente apareceram pedras no caminho, tampando, impedindo, obstáculos impedindo que os meus sonhos se realizassem. E agora eu não posso mais realizar. E aí nós colocamos culpa nas situações. Aquelas mulheres poderiam colocar a culpa nos índios, falar: problema deles, queríamos levar salvação, queríamos que eles tivessem vida eterna e agora eles vão ter vida eterna, problema dos índios. Mas elas não foram até os índios com os filhos, começaram a viver com eles. Eles estranharam, porque eles falaram: nós matamos os homens e agora as mulheres ainda vêm. No começo eles tratam mal as mulheres, tratam mal as crianças. E interessante que um dos índios que matou um missionário, e ele está com o filho dele, ele sempre fica cismado com o filho dele. E depois vão passando-se os anos e o filho dele faz uma amizade com o assassino do pai. Com o assassino do pai dele. E o que acontece é que essas mulheres, elas ficam evangelizando. Passam-se os anos e elas ganham a tribo para Jesus. E aí passam-se mais os anos. Esse menino que perdeu o pai assassinado, ele adota como pai o assassino do pai dele. O índio que não sabia e acabou matando o pai dele. E ele agora cuida desse índio. E ele leva esse índio para passear. Ele leva o índio para os Estados Unidos. Daí depois tem algumas cenas, o índio se deparando diante de uma escada rolante. Então são algumas coisas interessantes. Mas por que eu estou contando isso? Porque nós temos o mau costume de dizer que as pessoas colocam pedras e nós não vivemos os sonhos por conta das outras pessoas. Quando isso é uma grande mentira nossa para nós mesmos. Quando nós mesmos queremos nos enganar. Porque na realidade, a única coisa que te impede de viver o sonho de Deus para a sua vida é você mesmo. A palavra de Deus diz que nós precisamos persistir, que nós precisamos insistir. E ali estava aquela pedra e de repente veio a incredulidade e Marta diz: Jesus, já cheira mal. Eu não quero mexer nessa pedra. Eu não quero mexer na ferida. Eu não quero mexer naquilo que me machuca, porque era um sonho que eu tinha de viver e de envelhecer com meu irmão e eu não vou poder viver mais isso. E Jesus vai e diz: mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus está dizendo isso para nós em relação aos nossos sonhos. Você tem um sonho e você está dizendo: não, Jesus, não mexe, vamos pensar em uma coisa diferente, aquilo já é passado. Jesus está dizendo para você nessa noite: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Somente se você crer. Não importa o que te disseram, não importa o que as situações, as circunstâncias mostraram para você. O importante é que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Essa é a ordem de Jesus para nós. Obedecemos e tiramos a pedra, ou deixamos a pedra ali enterrando os nossos sonhos. A pedra então ela é como uma incredulidade, muitas vezes é um obstáculo, mas esse obstáculo se torna incredulidade. Marta falava: cheira mal, não creio que pode mudar essa situação. E Jesus está falando: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Qual é a pedra que está te impedindo hoje de viver o seu sonho? Sabe qual é a palavra de Deus para você nesse momento? Tire a pedra. Que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa quantos anos estão enterrados os seus sonhos. Não importa se cheira mal ou se nem cheira mal, porque já são só ossos. Deus está dizendo: se você crer, você vai ver a glória de Deus.
Então a primeira coisa, quer viver sonhos de Deus? Tire a pedra que impede você de viver esses sonhos. Aí, a segunda ordem de Jesus aqui no versículo 43 diz: vem para fora. Sai para fora simboliza muitas vezes o nosso movimento, o nosso desejo de sair da zona de conforto. Porque sabe de uma coisa? Quando alguém enterra os sonhos, a melhor coisa ao nosso ver, no nosso pensamento, muitas vezes é esquecer. E aquilo nós começamos a nos acostumar com uma nova realidade. Não, aqui tá bom. Eu estou na minha zona de conforto e eu vou ficar nessa zona de conforto. Não me importa, não quero mais. Esse sonho agora ficou para trás e o que Jesus está falando, mova-se. Você precisa se mover em direção do seu sonho. Não adianta apenas tirar a pedra. É necessário que a pedra seja tirada e que você venha para fora. E eu gosto muito dessa passagem, sabe por quê? Quando Jesus ele se entregou na cruz por nós, e quando ele morreu, ele foi enterrado em uma sepultura muito parecida com essa de Lázaro. E sobre na frente da sepultura foi colocada uma pedra. E a palavra de Deus diz que as mulheres estavam preocupadas. Como que a gente vai fazer? Quem vai tirar a pedra para nós? Porque era necessário várias pessoas promoverem aquela pedra, porque elas queriam embalsamar ali Jesus e fazer tudo como manda a cultura judaica. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus ressuscitou, aquela pedra não foi um empecilho, ela se rachou, ela rolou. A palavra diz que Jesus saiu da sepultura. E quando nós vemos essa passagem com Lázaro, eu fico imaginando como seria glorioso na minha mente hollywoodiana se Jesus chegasse lá e falasse: pedra, se parta no meio agora. E a pedra se partisse no meio. Mas Jesus falou: vocês querem ver milagre? Vocês querem ver a bênção? Vocês querem ver os sonhos voltar à vida? Então vocês precisam tomar uma atitude para viver esse sonho. Tirem vocês a pedra. Jesus tinha o poder para tirar a pedra, como foi na ressurreição. Mas ele falou: eu não vou colocar o dedo nessa pedra. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas tirem vocês a pedra. E agora Jesus ele dá uma outra ordem. Ele poderia ir lá dentro. E ele poderia, por exemplo, a exemplo de Pedro, que tomou na mão do coxo, levanta e anda, deu uma forcinha ali pro coxo. Ele poderia ir lá dentro e tirar o Lázaro. Ele poderia ir lá dentro ou fazer que Lázaro levitasse. Ele podia fazer tantas coisas, mas ele deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. Sai da sua zona de conforto. Os seus sonhos estão enterrados, os seus sonhos estão mortos, mas agora eu quero dizer algo para você: tudo pode ser novo se você se posicionar e se você sair do lugar aonde você está, para que você viva essa vida abundante que eu tenho para você agora. Sai da sua zona de conforto. Sai. A sepultura muitas vezes simboliza que nós temos guardado, escondido no mais íntimo do nosso coração. Eu acho que é a bateria, eu mexi aqui, ficou diferente. Sabe, muitas coisas estão escondidas no nosso coração, estão sepultadas. As nossas incredulidades, depressão, solidão, autocompaixão, tristeza. Nós guardamos no nosso íntimo tantas coisas que nos impedem de viver o sonho de Deus para as nossas vidas. Eu não sou para isso. Eu não sou capaz disso. Sabe o que acontece? Quando Deus escolheu o rei de Israel, Saul, a palavra de Deus diz que ele era o homem mais alto de todo Israel. Que ele dava por cima dos ombros do povo. Sabe aquela pessoa que está andando, você vê de longe, chegando, mesmo que esteja ele no meio de uma multidão? Muito obrigado.
Esse era Saul. Ele era o padrão de rei, e as pessoas gostaram desse rei. Foi o primeiro rei, mas ele não foi aprovado por Deus depois. E Deus escolheu um pastor para substituir-se. E uma das coisas que nós vemos que esse pastor, ele era tão diferente do rei de Israel, que a armadura do rei o incomodava, apesar dele ser um adolescente. Mas normalmente na adolescência nós já temos o tamanho que nós vamos ter mesmo, né? Com 15, 16, 17 anos que tinha ali Davi, com 17 anos, ele já tinha ali mais ou menos a altura que ele ia ter mesmo. E a armadura era grande demais, e era incômoda para ele. E ele não conseguia se movimentar com a armadura de Saul. Ele podia dizer, quando Samuel foi ungí-lo: olha, você vai ser o rei de Israel. Mas que eu não creio nisso. Eu estou na minha zona de conforto, eu cuido das ovelhas. Isso não é para mim. Então, muitas vezes, isso que está escondido no nosso interior, essa autocompaixão, ou então um espírito de inferioridade, isso não é para mim. Mas em relação aos sonhos de Deus para a sua vida, não se trata de você, mas se trata de Deus e do poder que Ele tem para manifestar a glória dEle, apesar de você. É apesar de você. Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, disse Jeremias. E Deus falou para ele: olha, você vai e você fala. Eu vou colocar as palavras. Eu sou criança, eu sou incapaz, eu não posso fazer isso. Onde eu mandar você ir, você vai. O que eu falar para você falar, você fala. E foi um grande profeta, um homem que marcou a geração dele ali. Então não se trata de nós, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos algo interessante. Deus, Ele é o Deus dos improváveis. Ele não gosta daquilo que é o caminho mais fácil. Ele não gosta daquilo que é o mais lógico. Ao contrário, como diz a própria palavra de Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É o mais fraco que eu vou colocar como mais forte. É o menos instruído que eu vou fazer dele um grande homem. Sabe, quando nós olhamos Pedro, ele era um pescador, ele era um homem simples, um homem do povo. Mas quando ele pregou pela primeira vez, 3.000 homens, sem contar as mulheres e os adolescentes, as crianças, se converteram. E sabe o que isso quer dizer? Que os fariseus que estavam ali, que conheciam a lei, as pessoas diziam: eles não falam com autoridade, mas Jesus fala. Pedro agora estava falando com a mesma autoridade que o Espírito Santo dava a Jesus, estava dando para Pedro agora, e Pedro falou e as pessoas se converteram, 3.000, 5.000, e já se perdeu a conta. Porque não se tratava de quem era Pedro, se tratava do Espírito Santo de Deus em Pedro, potencializando a vida dele para realizar os sonhos de Deus. Não se importe com aquilo que você tem nas mãos hoje, é o que você tem que Deus vai realizar os sonhos. É com o que você tem, aquilo que está escondido no seu interior, repreenda, lança fora. Não importa, Deus, Ele tem algo para você. Vir para fora significa sair das nossas prisões, aonde nós nos escondemos da realidade. Na caverna, Lázaro estava ali, foi depositado, e quando fala vem para fora, ele tem que se movimentar e sair da escuridão para a luz. Mas uma coisa interessante que acontece é que ele sai da caverna, ele vai para a luz, ele tem que escolher manifestar a vontade de Deus, tem que deixar fora o medo e entender que Jesus, Ele é a porta. No mesmo João 10, o 9, né, a gente falou 10, 10, mas o 10, 9, Jesus fala: eu sou a porta. E agora toda porta ela precisa ser cruzada. Jesus está dizendo: sai da situação onde você está de trevas, cruze pela porta, venha para a luz, venha viver os sonhos e os planos de Deus para você. Ouça a voz do Senhor nessa noite, do Senhor Jesus dizendo: vem para fora, para você ter uma saída.
Para os seus sonhos há ainda saída. Deus, Ele quer fazer coisas novas. O que tem te impedido de sair para fora? É o mundo? São o presente século? O que tem te impedido? Jesus, Ele quer mudar a tua história. Cruze a porta, mova-se, saia da onde você está, que Deus tem algo melhor para você. Para terminar, existe uma outra ordem que Jesus dá para que os sonhos fossem restaurados e ressuscitados. E essa ordem foi desate-o. Versículo 44. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, que nem uma múmia. Você tem medo do filme aí, a múmia, ele saiu. E eu acho interessante, porque para ele deve ter sido muito difícil sair, né? Porque ele estava atado, então para ele sair foi algo difícil. Mas diz, ele saiu ali com as faixas envolvendo os pés e as mãos, e o rosto envolto num pano, nem para ver direito, tinha um pano na cabeça dele. E se você já assistiu algum filme desses de Jesus, quando você vê o enterro, vocês verem que eles envolviam eles todinho, amarravam os braços. Sabe as crianças antigamente quando nascia, na minha época, que ficava assim, tudo amarrado? Então, era daquele jeito, e ainda na cabeça tinha um pano. E ele disse, Jesus, tire as faixas dele e deixe-o ir. Deixe restaurar os seus sonhos. Deixe ele viver aquilo que Deus tem planejado, aquilo que eu tenho planejado para ele. As ataduras, então, elas nos impedem de caminhar para a presença de Deus. As ataduras, elas dificultam o nosso caminho, por isso que nós precisamos entender que as ataduras, elas precisam ser tiradas. E o interessante é que aí é um movimento duplo. Porque a igreja faz parte no papel da libertação. Não basta você querer ser liberto. Você precisa de pessoas com você te ensinando e te ajudando. Entende que é algo, é uma parceria. Ali então Lázaro, ele saiu, ele conseguiu se movimentar. Ele tinha o desejo da liberdade, ele tinha o desejo de reaver o sonho, ele tinha o desejo de viver os sonhos, os planos de Deus. E ele se movimentou com ousadia em direção para fora da caverna ali, do túmulo onde ele estava. Mas Jesus disse, então agora, já que ele está se movimentando, já que ele está indo em direção à libertação, agora vocês vão lá e tirem as ataduras dele. É mais ou menos isso que nós precisamos entender, o papel da igreja na libertação das pessoas. E se você de alguma maneira se sente preso, entenda que o lugar da sua libertação, o lugar da sua cura plena é junto da igreja. A igreja vai te ajudar. Conforme você dá de passos em direção a Jesus, a igreja dá passos em direção a você, porque a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja vai te ajudar a tirar todas aquelas ataduras, tudo aquilo que está te envolvendo, te amarrando, te impedindo de viver livremente e plenamente a vontade de Deus. As ataduras, então, elas muitas vezes são os pecados que nos envolvem, que envolvem a humanidade, que nos impede de estar 100% na presença de Deus. Muitas vezes vício, vaidade, orgulho, incredulidade. Aí tem a lista lá dos frutos da carne, você lê lá, tudo aquilo nos impede, são ataduras. E Jesus está falando, você quer ser liberto? Vem para perto de mim, que a igreja vai te abraçar, que a igreja vai tirar essas ataduras e você vai ser livre para caminhar. Depois fala, deixa-o ir. Sabe por quê? Porque nós também precisamos desenvolver a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos ministérios. A igreja ajuda, a igreja apoia, mas nós precisamos caminhar com os nossos pés. As ataduras muitas vezes nos impedem de ver Jesus. Sabe, Lázaro tinha um pano na cabeça. E eu imagino, esse pano era um pano de linho.
Eu acredito que dava para ver um pouco, né? Você já viu um pano de linha, tem aquelas tramas, né? Eu acredito que ele conseguia ver, mas não na totalidade. Ele conseguiu ver pessoas, ele conseguiu ver a luz aonde se abriu a pedra, ele conseguiu ver tudo isso, mas as ataduras e os véus e os panos que envolviam Lázaro o impedia de ver plenamente a Cristo, de ver plenamente o sonho de Deus para ele. E muitas vezes é isso que o inimigo faz, ele joga lenços, ele joga panos sobre os nossos olhos, nos impedindo de ver aquilo que Deus quer que nós possamos ver, que nós venhamos a ver, que nós possamos contemplar. E o inimigo tenta ofuscar, mas tem que ser uma atitude sua, desejar ser livre dessas ataduras que te impedem de ver, de falar claramente, de ouvir claramente o que Deus tem para você. Sabe, vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós saímos de casa, vivendo um tempo bem gostoso, porque do lado o bar está indo até mais de meia-noite agora, tocando pagode, música sertaneja, então é difícil você dormir. De manhã, meu vizinho sai para trabalhar às 4 horas da manhã e ele faz um barulho não abençoado. Então eu falo, meu Deus, e aí, como é que eu vou fazer agora? E sábado, pra você ter uma ideia, sábado 4 horas da manhã eu já estava acordado. Um abençoado lá, eu falei, vou conversar com ele, eu não tive a oportunidade, mas vou, amigo, fazer menos barulho para sair, né? Ele está indo trabalhar pelo menos. Mas sabe o que acontece? As ataduras, eu nem sei porque eu estava falando, eu ia falar por causa de... Acho que veio aquela indignação, falando, meu Deus, será que essa noite eu vou dormir? Do bar, lembrei. E nós saímos e estavam lá as pessoas, e estava lá, vira, né? E aí estava tocando aquele louvor, domingo quero ir louvar. Não, eu estava tocando um samba antigo lá, eu falei, meu Deus, tá tão cheio ali. Mas a gente vê na igreja, e às vezes a igreja, principalmente no tempo de pandemia, não está tão cheia como esses lugares. E sabe o que a gente precisa entender? Esse véu tampa a visão das pessoas, porque elas contemplam aquilo achando que aquilo é melhor, achando que ali há vida plena, achando que ali há uma verdadeira alegria. E aí eles vão para esses lugares e eles ficam ali felizes, e eles precisam virar, porque senão eles não conseguem ser alegres de verdade. Eles vivem ali e vão fazendo coisas, e pela visão limitada deles, eles não conseguem ver Jesus, e não conseguem ver que é muito melhor a presença de Jesus. Não conseguem entender aquilo que o salmista falou, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Sabe por que o salmista falou isso? Porque ele experimentou um dia na presença de Deus. E ele experimentou um pouco dos outros lugares e ele falou, é melhor aqui. Porque o salmista já havia tirado esse véu dos olhos que o impedia de ver a glória de Deus. E as pessoas, elas falam, não, aqui é muito bom ficar aqui escutando as músicas e bebendo é muito bom. Mas se você perguntar, mas você já viu a glória de Deus? Para você fazer uma comparação no que é o melhor, essas pessoas não têm parâmetro, porque esse véu está ali como Lázaro, impedindo eles de ver 100% a glória de Deus. Precisamos tirar isso. Quando a pedra ela é removida, podemos então sair daqueles problemas que estavam nos impedindo de viver os sonhos de Deus. Quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando, nós saímos e somos livres. Mas é necessário nós tirarmos todas as ataduras. É necessário nós tirarmos tudo aquilo que nos amarra e nos impede de viver uma vida plena no Senhor. Por isso que a gente fala muito na igreja de cura e libertação. Sabem, o que acontece? Tirar a pedra, trazer você à vida, é uma parte.
Mas você pode continuar um pé na igreja e um pé no mundo. Você está na cova, você já viu a luz, e você contempla a luz, você até ouve a voz de Jesus, ouve as pessoas falando, mas você está ali nas trevas, está entre a treva e a luz. Mas quando você ouve a voz de Jesus mesmo falando, olha, não dá para ficar dividido, vem para fora, e você sai para fora, e aí você então tem ali a salvação. Mas precisa da libertação e da cura, porque sabe o que acontece? Você está na vida, você já está na luz, você está com Jesus, você ouve um pouco, você vê um pouco, mas não totalmente. Então você precisa ser liberto daquilo que ainda te impede de ser pleno. E para viver o sonho de Deus para você, você precisa ser pleno. Não adianta você viver o sonho de Deus fora da cova, mas cheio de ataduras. Amém? Devemos ser livres, nossos pés precisam ser livres, para que nós possamos andar para a presença de Deus. Nossas mãos precisam ser livres, soltas, para que nós possamos fazer o bem para o nosso próximo. Os nossos lábios precisam ser desimpedidos de todo véu, para que nós possamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Os nossos ouvidos precisam ser destapados para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e que isso traga fé ao nosso coração. Os nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos ver e entender a vontade de Deus. Amém? Qual tem sido as suas ataduras? O que tem te impedido de caminhar livremente para o Senhor? Quero convidar o Ministério de Louvor agora. Quero dizer que Jesus, Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer que você seja totalmente livre, liberto do pecado, da opressão, do inferno. E Ele quer que você viva o melhor dEle. Ele quer que você viva os sonhos dEle. Os sonhos de Deus sempre são grandes. Se você acha que Deus tem um sonho para você, e esse sonho aparentemente é pequeno, eu quero te dizer algo. Esse é só o primeiro passo, porque Deus sempre tem mais. Um pai nunca deseja coisas pequenas para os seus filhos. O pai sempre deseja coisas grandes. Deus quer essas coisas grandes. Quando você pensa que os seus sonhos estão sepultados, lembre-se que você tem Jesus, o seu amigo, o seu Senhor, o seu Deus. Você tem um Pai nos céus que quer fazer com que você viva esses sonhos. Atenda ao chamado dele, caminha para ele, escute a voz dele. Não pense que Jesus está demorando. Saiba que Jesus, ele sabe a hora certa. Teve gente que Jesus ressuscitou, como a menina, ela tinha acabado de morrer. Outros já estavam para ser enterrados. E outros Jesus ressuscitou quando já estava enterrado há 4 dias. Não importa o estágio que você esteja, entenda que Jesus, ele não chega atrasado. E ele tem sonhos para você, ele tem sonhos para a sua vida, e ele quer realizar esses sonhos. Que você possa estar atento, que você possa estar desperto para viver os sonhos de Deus. Enquanto nós louvamos o Senhor, eu quero te dar um tempo para que você apresente os seus sonhos para Deus. E para que você diga para Ele: Senhor, esse sonho estava enterrado, já estava cheirando mal, mas por fé hoje eu tiro a pedra, eu ando em caminho desse sonho. E eu sei que cada atadura que me impede de ver plenamente a tua vontade vai cair por terra, e eu vou viver esse sonho. Você tem esse tempo com o Senhor agora, em nome de Jesus. O quão maravilhoso é, o quão maravilhoso é. Quão maravilhoso é, maior que
morte venceste. A morte venceste. O véu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, das fortes que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai, porque nós entendemos que o Senhor venceu a morte e que os nossos sonhos que estavam enterrados, os nossos sonhos que estavam, ó Deus, sepultados, agora eles voltam à vida, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que tem realizado grandes coisas em nosso meio. Nós sabemos que o Senhor fará ainda mais por nós, ó Deus. Te exaltamos e te glorificamos, ó Pai, e cremos que os nossos sonhos voltam à vida, Pai, e que nós viveremos o melhor do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de glória.